Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e gostaria de oferecer no vídeo de hoje uma reflexão sobre poética e saber no período arcaico da Grécia Antiga, no âmbito do curso de Fundamentos de Literatura Grega Antiga 2, embora aberto a quem tiver interesse aí pelo tema. A proposta de hoje começa com essa breve retrospectiva sobre os estudos clássicos, algo que eu falei anteriormente na introdução a esse curso. Porque, a meu ver, há uma série de questões absolutamente fundamentais a se levar em conta no momento em que nós, hoje, em 2020, nos propomos a ler, interpretar, discutir dados sobre a antiguidade chamada clássica, não é? No nosso caso, especificamente, a antiguidade dos gregos antigos, mas a gente pode eventualmente levar em conta também a civilização romana, se quisermos expandir, levar em conta as civilizações orientais, com as quais tanto os gregos quanto os romanos estavam em diálogo, e há uma série de pressupostos e balizas fundamentais a serem levadas em conta no momento de propor esse diálogo, não é? Porque ele parte sempre desses dois contextos básicos. Em primeiro lugar, nós próprios, não é? Partindo então de perspectivas disciplinares específicas que podem compreender a filologia tradicional, a linguística, a história, a filosofia, a psicologia, a antropologia, teorias literárias diversas. Então vejam, muitos campos disciplinares diferentes que têm lá seus arcabouços teóricos para refletir sobre determinados objetos, além de abordagens teóricas específicas no âmbito de cada uma dessas disciplinas. Para citar algumas apenas, o estruturalismo, o pós-estruturalismo, abordagens feministas, decoloniais, que pode pensar em muitas outras, não é? Enfim, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas todas elas conformando o modo de observar e interpretar esses objetos. Além, é claro, como eu já disse anteriormente, do posicionamento pessoal de cada pessoa, ou do contexto, da situação em que cada pesquisador, em que cada pesquisadora se encontra, em termos de condição social, de identidade nacional, que é um aspecto basilar, gênero, sexualidade, identificação étnico-racial, etc. Porque todos esses são dados de partida no que diz respeito a nosso retorno a qualquer objeto, não é? Então, o fato de nós sermos brasileiros, né, uma pesquisadora ser mulher, de um pesquisador homossexual, não é? Ser homossexual e assim por diante, são dados que dizem respeito à forma como ele vai ou ela vai encarar esse objeto. E são dados absolutamente fundamentais nesse diálogo entre presente e passado. Então, todos esses dados a que eu me referi agora, enquadramento disciplinar, proposta teórico ou crítico teórica, identidade pessoal, identificações pessoais, preferências e assim por diante, conformam o ponto de onde nós partimos para esse diálogo. Mas, obviamente, é preciso um cuidado muito atento a esse outro polo do diálogo, que são os antigos, não é? A partir dos materiais que eles nos legaram, como textos ou obras literárias, não é? Artísticas, arquitetônicas, restos arqueológicos, que não precisam ser artísticos, não é? Nós podemos trazer como um dado da interpretação nesse diálogo entre presente e passado casas, não é? Disposições urbanísticas, então ruas, determinadas construções, prédios. Ainda em outro nível, nós podemos levar em conta o que são restos de rituais próximos a santuários e assim por diante. São todos dados importantes, inclusive dados da vida doméstica, da vida comum desses gregos antigos, que enriquecem muito a nossa interpretação do passado a partir da nossa perspectiva presente, não é? Aqui entram, evidentemente, os problemas do contexto original em que essas obras, sejam elas poéticas, sejam elas em prosa, sejam elas mesmo não escritas, não é? Uma obra de arte, por exemplo,
foram compostas pela primeira vez, foram criadas pelo homem, não é? Pela humanidade antiga pela primeira vez. Em termos de discurso, o gênero discursivo em que elas se enquadram, o estágio de desenvolvimento da língua, em que no momento em que elas foram compostas, o contexto histórico em que o artista ou o responsável por criá-las viveu, né? As vivências mesmo pessoais desse artista, desse autor, o processo de transmissão desses materiais, sejam eles textuais, sejam eles restos arqueológicos, materiais, não é? O processo de transmissão é fundamental para compreendermos de que forma isso chega para nós e de onde esse material parte, os processos de transformação por que ele passa, tá? E, obviamente, esse diálogo pode comportar ainda outros polos, como eu acabo de sugerir, levando em conta momentos específicos do processo de transmissão da obra, ou momentos em que a obra foi lida, encontrada, interpretada, e que, de alguma forma, deixam ali uma marca para a posteridade. Então, pensem no que são as obras encontradas lá, as obras artísticas encontradas nas primeiras escavações em Pompeia ou em Herculano, não é? Quando acontece o primeiro boom disso que ainda não era chamado arqueologia, mas que viria a se tornar arqueologia depois, que naquele momento era chamado de algo como antiguidades, não é? Ou, enfim, curiosidades antiquárias, e que passam por um processo de restauração que visava não a restauração de uma perspectiva histórica, né, de uma acurácia histórica, mas por ditames artísticos do tempo da descoberta dessas obras. Então, a gente tem no Louvre, por exemplo, obras que foram praticamente recriadas a partir de um original encontrado muito fragmentado e que, se nós não levarmos em conta esse aspecto, né, de uma reescrita dessa obra, a partir do momento em que ela é encontrada, nós não entendemos o que se encontra em jogo ali. O mesmo vale, tá, para textos. Eu não mencionei muito isso antes, mas o processo de crítica textual ele já foi muito invasivo, no sentido de cortar determinadas passagens, de considerar espúrias determinadas palavras, de literalmente haver invasões por parte do editor no texto editado, né? Então, algumas edições críticas foram muito criticadas, né, justamente por uma intromissão exagerada por parte do editor. Algo próximo a esse movimento de restauração que eu acabo de mencionar no momento de descoberta de obras artísticas nas primeiras escavações arqueológicas, tá? Enfim, todos esses são dados que nós podemos levar em conta nesse então, diálogo com a antiguidade e que enriquecem enormemente, tá? Porque a forma como uma obra nos chega hoje, seja ela uma obra, né, por escrito, textual, seja ela uma obra de arte, seja ela, enfim, um resto material encontrado numa escavação arqueológica, é de certa forma determinada pelas várias leituras que foram feitas desse material ao longo dos séculos, tá? As várias apropriações e reescritas que foram propostas a esse material. Então, a forma como alguém lê a Ilíada pela primeira vez hoje é tudo menos, digamos, ingênua, é tudo menos virginal, né? Porque nós já tivemos contato com leituras sobre essa obra que vem das formas as mais diversas. Vem por meio de filmes, vem por meio de comentários de professores, por comentários de amigos, de jogos de videogame. Enfim, as fontes, não é, de releituras e reapropriações dessas obras antigas são várias, mas elas influenciam o modo como nós enxergamos essas obras até o presente, e quanto mais atentos nós estivermos a esses polos, não é, do diálogo, mais enriquecedoras serão as nossas análises, tá? Eu tratei sobre isso no vídeo introdutório do nosso curso, mas gostaria de retomar aqui porque eu acho que é fundamental nós termos em mente esse aspecto
do nosso estudo aqui de Fundamentos de Literatura Grega 2, que, como vocês já devem ter percebido, vai se concentrar muito nesse debate sobre poética e saber, né? A poética como uma forma de saber, o saber tendo a sua própria poética, desenvolvendo poéticas diversas, e o nosso curso vai girar muito em torno desses temas. No momento de lermos os textos antigos, então, vamos sempre nos perguntar sobre o seguinte. Eu trago aqui essas questões que vão guiar várias das nossas exposições. Qual o contexto histórico original de composição da obra? Qual o regime político e jurídico da sociedade no momento em que aquela obra foi composta? Qual a organização social, econômica e militar? Quais os valores, de alguma forma, encarnados, defendidos por aquela sociedade em termos, não é, de relações interpessoais, de relações entre os seres humanos e a divindade, entre os seres humanos e os animais, o meio ambiente? Enfim, pensem aí em questões axiológicas. É fundamental que nós tenhamos em mente no momento de lermos, de interpretarmos essas obras, esses aspectos. Mas também, no caso do nosso curso aqui, o estágio de desenvolvimento da língua, o dialeto empregado, né, naquela obra, porque tudo isso é fundamental no momento de interpretação dos textos. Se nós ignoramos o contexto de produção, o estágio de desenvolvimento da língua no momento em que aquela obra é composta, nós estamos em apuros para determinar se uma palavra significa já o que ela veio a significar depois, ou se ela ainda tem um sentido mais antigo, talvez mais concreto. Nós temos que nos perguntar também qual o contexto original da performance da obra, não é? Da própria apresentação. Então, a situação de performance, quando ela foi apresentada pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, onde, né? Em que lugar, em que circunstâncias específicas. Acontecia durante um festival em homenagem a um deus, um festival talvez cívico, né, de valor para uma cidade, para a identidade de uma cidade. Em que lugar, não é? Acontecia num lugar central, num lugar afastado, retirado, escondido. Dados fundamentais. Público. Para quem essa obra era apresentada? Com que propósito? Não é? Mulheres podiam frequentar? Homens podiam frequentar? A performance era aberta a crianças, a pessoas escravizadas? Todos são elementos importantes que, quando conhecidos, ajudam a compreender o sentido daquela obra. Não é? Com que propósito aquela obra era apresentada para mulheres? Com que propósito era apresentada para o corpo de cidadãos, homens? Tá? São dados fundamentais e vocês vão ver que, ao contrário daquilo que eu sugeri ser fundamental para a literatura moderna, isso que nós podemos considerar a poesia antiga, não é? A produção discursiva antiga, ela sempre obedece a propósitos, muitas vezes, bem diretos. Tá? Propósitos rituais religiosos, propósitos de ensino ou ensinamento moral, ensinamento político, às vezes, de um engajamento político-social, às vezes até de um engajamento militar, e são dados fundamentais. Mas também quem é o poeta, né? Qual o estatuto do artista responsável por aquela obra? Ou há outros participantes da performance? Ou aquela é uma performance, né, sei lá, monódica, cantada a uma só voz, performada por uma só pessoa? Ou há ali um coro? Há ali um conjunto de pessoas que participam dessa apresentação? Qual é a situação pessoal do poeta específico? A gente conhece a biografia do artista responsável por compor aquela obra? Se conhecermos, ótimo. Mas aqui nós temos que tomar sempre cuidado com a falácia biográfica, porque muito frequentemente os artistas da antiguidade têm suas biografias decalcadas de elementos da sua própria obra. Então, Hesíodo, por exemplo, Safo, Arquíloco, são poetas que representam em seus versos uma determinada persona poética, e em larga medida é a partir dessa persona poética que biografias antigas foram escritas, sem que os responsáveis por essas biografias tivessem acesso a informações adicionais extratextuais. Então a gente entra ali, obviamente, num ciclo
vicioso em que a obra serve para alimentar a biografia e, escrita a biografia, a gente pode reinterpretar a obra. Não é? É um curto-circuito hermenêutico, não é? Interpretativo, muito problemático, para o qual nós temos nos atentado cada vez mais. Então é preciso muito cuidado quando a gente fala da biografia do autor. Mas dentro de determinadas balizas fundamentais é possível sim levar em conta elementos do que um autor pode ou deve ter vivenciado. Tá? Então Sófocles, lá vivenciando a Guerra do Peloponeso, Eurípides, idem. Não é? A gente pode pensar, não é? Em Platão vivenciando a condenação à morte de Sócrates. Tá? São dados da biografia desses autores que nos ajudam a compreender suas obras até certo ponto e que podem, portanto, ser trazidas à baila, não é? No momento de interpretá-las. E temos ainda, obviamente, a questão do conteúdo dessas obras. Né? Então, qual é a estrutura? Né? É uma estrutura narrativa? É uma estrutura descritiva? Discursiva direta? Que a gente pode se perguntar, tá? Quando nós nos voltamos para uma obra, tentar compreender essa obra ali fechada, por assim dizer, nela mesma. Não é? Os elementos, por assim dizer, intraliterários. Não é? Qual a sua forma? Ela respeita arranjos métricos e estróficos específicos? Ou ela é escrita em prosa? Há ali a presença de outros elementos formais, paralelismos, não é? Fórmulas, figuras poéticas, como metáforas, metonímias, o que a gente frequentemente fala para Homero, símiles, não é? Que são comparações. Há a presença ou alusão a mitos ou a eventos históricos. Não é? Qual é o contexto da representação, daquilo que se encontra ali representado? É um contexto mitológico, como o da Guerra de Troia, para o caso dos poemas atribuídos a Homero? É um outro contexto? Não é? A gente pode pensar nas tragédias, que também tem um diálogo muito profundo com os mitos, ou é ali um contexto mais propriamente histórico, da memória viva dos gregos antigos, como o caso dos persas para a produção proposta por Ésquilo, não é? Em diálogo com os eventos das guerras médicas, não é? Das invasões dos persas. Enfim, são elementos que nós podemos trazer na nossa análise, quando levamos em conta a obra fechada em si, não é? A obra como um todo, e que, obviamente, é fundamental para a nossa interpretação. Não é? Nós podemos nos perguntar também sobre o tipo de conhecimento empregado ou demonstrado ali naquela obra. Aquela obra traz ou demonstra conhecimentos geográficos, históricos, técnicos. Não é? Homero, num livro muito importante chamado Prefácio para Platão, do Havelock, é considerado uma espécie de enciclopédia dos conhecimentos técnicos dos gregos antigos, do período arcaico sobretudo, né? Mas obviamente ali o que é legado das idades anteriores. Por quê? Porque ele traz verdadeiros catálogos, tá? De nomes de regiões, de nomes de reis, de dinastias, de conhecimentos técnicos mesmo, né? Sobre a fabricação de barcos, sobre a fabricação de determinados medicamentos, conhecimentos artísticos, teológicos. Pensem na teogonia de Hesíodo, né? Hesíodo ali propõe um verdadeiro discurso sobre o vir a ser do cosmo, do mundo, com base numa organização teológica. Mas são deuses que se reproduzem e que lutam pelo poder até a chegada de Zeus à posição de soberania. Né? E a gente poderia pensar em muitos outros. E é levando justamente isso em conta, né? Então, todos esses, digamos, pontos que nós podemos indagar, que nós podemos suscitar no momento da interpretação de uma obra, é que eu gostaria de propor aqui uma breve apresentação panorâmica do que vão ser as nossas próximas aulas, dedicadas, por um lado, a Homero e Hesíodo, então a essa tradição hexamétrica arcaica, sobre a qual eu falo aqui logo na sequência, mas também sobre a tradição jâmbica e elegíaca, que nós não vamos analisar, né, com muito cuidado, porque ela já foi tratada no curso de Fundamentos de Literatura Grega 1, e aqui não é o nosso propósito, né, abordá-las, mas eu quero sugerir que, a partir desse arranjo de perguntas,
nós podemos tratar praticamente qualquer assunto no âmbito disso que nós chamamos de literatura grega antiga. Tratar com o devido cuidado. Tratar, né, nos voltando para um texto e nos perguntando sobre as várias circunstâncias, não apenas em torno a esse texto, mas acerca dele mesmo. Tá? Então, como eu disse, nesse diálogo entre presente e passado, tomando cuidado com o que é esse passado, para evitar anacronismos os mais diversos e tendo em vista um respeito por esse passado, para que da nossa própria perspectiva nós tenhamos pontos importantes a destacar, nós tenhamos críticas a fazer à tradição hermenêutica tradicional de um determinado poema ou de um determinado texto, de uma determinada questão, porque os nossos objetivos de leitura do passado passam por aí, tá? Então, sobre a tradição de poesia examétrica arcaica, eu gostaria de dizer que nos poemas atribuídos a Homero, a Ilíada e Odisseia, mas também a Hesíodo, Teogonia e Trabalhos e Dias, encontramos uma série de características comuns relativas ao contexto de composição e apresentação desses versos, bem como várias coincidências em termos do suposto público e do suposto poeta presentes nessas ocasiões de performance, além de características formais relativamente comparáveis. Então vejam, é possível fazer com que Homero e Hesíodo, esses nomes que logo mais eu vou tentar sugerir, parecem ser nomes dados a uma tradição poética longuíssima de composição oral, relativamente improvisada, a partir de um longo, né, e bem conhecido repertório de fórmulas, temas, cenas típicas, estruturas narrativas. E, justamente, por compartilhar um contexto histórico comum, compartilham também características formais comuns, tá? Embora haja, obviamente, uma diferença muito grande no tamanho, sobretudo, e na forma de recepção desses textos, Homero e Hesíodo parecem pertencer a uma mesma tradição poética que dialoga, tá? Sem necessariamente implicar uma precedência de Homero sobre Hesíodo ou vice-versa. Eles parecem conviver, desde estágios muito recuados da cultura grega antiga, a partir de um repertório comum de poesias, tá? De poemas ali improvisados por um conjunto de aedos, de cantadores, que, ao que tudo indica, existiram e atuaram desde meados, não é, do período micênico até o final, né, do período clássico, talvez. Enfim, ali já, obviamente, na figura de rapsodos, que interpretavam os poemas já relativamente estáveis ou estabilizados, mas que, de certa forma, recebem isso que vem de muito antes deles. Tá? Então, o que eu gostaria de enfatizar aqui é essa continuidade, esse diálogo, sem sugerir uma hierarquia, sem sugerir uma precedência de quem quer que seja. Vocês muitas vezes vão ver datas, não é assim? Então, Homero precedendo Hesíodo em 20 ou 25 anos. Mas eu me afino, sobretudo, a essas teorias da composição oral que vêm nesses nomes, sobretudo etiquetas, por assim dizer, a determinadas tradições e não a uma figura humana que, né, sentou e escreveu, de fato, esses poemas. Esses poemas eles estão em diálogo porque justamente são tradições poéticas que conviviam, inclusive, com outras formas de poesia. Embora a poesia jâmbica, elegíaca, mélica, que chegue para nós, tenda a ser considerada posterior à data tradicional atribuída a Homero e Hesíodo, né? Então são lá poetas do século VII, do século VI, a gente imagina, e Aristóteles sugere isso explicitamente na Poética, que havia toda uma tradição de poesia, se não jâmbica e elegíaca, certamente mélica, então de uma poesia cantada, melos em grego antigo é canto, canção, que já existia, que convivia ali com os poetas responsáveis por cantar o que veio a se tornar a Ilíada e Odisseia e Teogonia e Trabalhos e Dias. Tá? Então, com a minha apresentação aqui dessa tradição atribuída a Homero e Hesíodo, primeiro, eu não quero dizer que eles tenham vindo primeiro, que eles foram substituídos depois pelos poetas elegíacos e jâmbicos ou pelos poetas mélicos. Essas tradições conviviam.
mas a apresentação de Homero e Hesíodo I diz respeito à importância cultural que esses poetas desempenharam desde o período arcaico, mas certamente ao longo de boa parte do período clássico e mesmo do período helenístico em diante, tá? São poetas que foram considerados referências fundamentais nesse diálogo da produção poética helênica antiga. Então, quando nós trazemos Homero e Hesíodo, é porque frequentemente encontramos referências a essas poesias em autores das mais diversas, dos mais diversos gêneros discursivos, tá? Dessas outras poesias do período arcaico, de gêneros, inclusive em prosa do período clássico, porque Homero e Hesíodo parecem ter desempenhado uma função pedagógica formadora, tanto do que é a compreensão de ser humano, da perspectiva de um grego antigo, quanto da relação entre ser humano e ser divino, ser humano e ser animal. Tá? Heródoto, por exemplo, diz que Homero e Hesíodo foram responsáveis por estabelecer o que são, digamos, as balizas do comportamento dos deuses, dos gregos perante seus deuses, né? Uma passagem muito interessante lá das histórias de Heródoto. E essas obras são compostas no início do período arcaico, né? Então a gente supõe, né, dado o registro linguístico em que elas se encontram, que elas teriam se fixado pouco a pouco ao longo dos séculos 9 e 7, né, ou 9 e 7 a.C., a partir de uma longa tradição de poesia oral nas regiões habitadas por povos helênicos, na Grécia continental, mas também na Jônia, não é a parte onde hoje ali se encontra a Turquia, não é a parte ocidental da Ásia, que é banhada também pelo Egeu, nas próprias ilhas ali do mar Egeu, nas Cíclades, no início do desenvolvimento da polis como forma de organização social e política desses povos. A sugestão que a gente encontra, por exemplo, num autor como Vernon, é que com a decadência, não é, o declínio da civilização micênica e o fim de um arranjo monárquico em que um ânax, né, o nome dado ao rei, era responsável por uma região relativamente grande em torno ao seu palácio e era responsável, não é, como um aristocrata responsável por seus servos, por suas posses, por todo um arranjo social em volta dele. Uma vez em declínio esse sistema, o que nós temos é uma fragmentação desse poder e o surgimento de uma organização social em que pequenos produtores, pequenos proprietários de terra, precisam se organizar para propor formas de se defender, para propor formas de se articular, de dividir o poder entre si. E então Vernon sugere que em Homero e em Hesíodo nós testemunharíamos a passagem, né, com lembranças, reminiscências desse arranjo social mais próprio do período micênico, mas a passagem para o arranjo social da polis, tá? Que haveria elementos convivendo justamente porque essas obras, sendo, né, de uma longa tradição oral, haveria muito de uma memória oral que permaneceria ali, mas uma reflexão mais direta do presente imediato em que essas obras foram apresentadas e, eventualmente, no período em que elas vieram a ser colocadas por escrito. Tá? Porque esse é um dado, né? Embora elas sejam de uma tradição oral muito longa e importante, que se faz notar materialmente no próprio texto desses poemas, eventualmente eles tiveram que ser colocados por escrito. Né? Do contrário, eles não teriam chegado para nós. Então, essa questão, né, eventualmente foi chamada a questão homérica, mas a gente pode pensar aí numa questão hesiódica também, quando é que esses poemas foram colocados por escrito? E aqui, obviamente, a questão não está resolvida, porque pode ser que uma pessoa ou um grupo de pessoas tenha realmente sentado e composto os vários poemas menores dentro de um arranjo maior, e talvez nós pudéssemos chamar essa pessoa ou esse grupo de pessoas de Homero e de Hesíodo, tá? Mas eu não vou entrar aqui nesses detalhes. Tem um vídeo específico sobre Homero, não é? Sobre a Ilíada, a Odisseia, um vídeo específico sobre Hesíodo. Durante o nosso curso eu vou fazer a recomendação a esses vídeos
E aqui o que eu gostaria de propor, né, é a apresentação daquele arranjo de interpretação para obras antigas, mostrando como isso se aplicaria a Homero e Hesíodo, à tradição jâmbica e elegíaca, para que vocês então tenham aí as ferramentas hermenêuticas básicas para esse gesto de se voltar ao passado. Então, sobre o contexto histórico original de composição dessas obras, nós podemos dizer, né, o regime político e jurídico era basicamente aristocrático, né, com elementos que indicam já o surgimento da polis, como eu sugeri, né, que o Vernon, mas outros autores, o Detienne, enfim, outros estudiosos vão sugerir que podem ser entrevistos nas assembleias de guerreiros, nas cortes de justiça, na prática da divisão do butim. Não é? O Detienne tem um longo argumento sobre o es messum, não é? O que é colocado no centro. Ele está retomando essa discussão do próprio Vernon. Não é? O que é colocado no centro é o público. É o público no sentido daquilo que é visto por todos, mas que de certa forma pertence potencialmente a todos. Não é? É um bem a ser partilhado em comum, a ser dividido em comunidade. A própria possibilidade de discurso público. Não é? Nós temos lá na Ilíada, mas também na Odisseia, vários momentos em que um aristocrata se dirige aos outros. Obviamente o elemento aristocrático nunca é completamente apagado, mas a mera possibilidade de dirigir o discurso publicamente a pessoas vistas como iguais, por mais excludente que seja a categoria de igualdade nesses contextos, é fundamental porque é indicativa da possibilidade de discussão política, de organização política, tá? Como nós veremos radicalizada depois em tendências democráticas, tá? Num contexto democrático como o da Atenas do século V. Era uma sociedade aristocrática e guerreira, escravocrata, não é? A antiguidade não deixa de ser escravocrata durante, enfim, a sua existência. Inclusive, assim, um parêntese, a escravidão aqui não tem absolutamente nada a ver com questão racial. A escravidão normalmente é por guerra, então os perdedores de batalhas algumas vezes eram escravizados e vendidos, ou a mão de obra empregada por quem quer que tivesse vencido. Às vezes havia escravidão por dívidas também, então os próprios compatriotas, né, podiam ser eventualmente escravizados se as dívidas ficassem muito grandes e eles não conseguissem pagá-las. Enfim, existiam outras modalidades de escravização, mas isso não tem a ver com raça ou etnia primordialmente. Tá? Ao contrário do que veio a ser a prática na modernidade, não é? Da escravização de populações ou de etnias com base, por exemplo, em fenotipo, não é? Enfim, inexiste para a Grécia Antiga. E essa sociedade representada ali, tanto nos poemas atribuídos a Homero quanto nos poemas atribuídos a Hesíodo, não parece fazer uso disseminado da moeda. Não é? Os valores, inclusive, defendidos no âmbito desses poemas muito frequentemente são valores aristocráticos, como a areté, a excelência em combate, mas a excelência em ação e em discurso, o kleos, não é? Que é a glória, o conhecimento do nome, não é? A disseminação do nome e dos feitos, o reconhecimento público, a eusebeia, não é? Então essa reverência perante os deuses, essa piedade na prática de rituais. Eu falo mais sobre esses valores num vídeo dedicado especificamente à tradição isamérica arcaica, porque há muito de externo na manifestação da piedade religiosa dos gregos antigos do período arcaico, mas mesmo do período clássico. A filia, não é, como suas relações pessoais ou interpessoais, não apenas de parentesco, mas muitas vezes de amizade. E a xenia, não é, essa relação de hospitalidade muito específica, que é uma espécie de filia aplicada aos estrangeiros, não é, aos que vêm de longe, aos que são possíveis perigos, mas que uma vez associados se tornam então ali um porto seguro também em cidades para além da sua própria, tá? Estabelecendo assim uma rede de conexões entre aristocratas, que passam então a poder viajar entre polis diferentes com alguma segurança, porque possuindo, não é, um xenos, um anfitrião
numa cidade diferente da sua, e sendo para esse anfitrião também ele próprio anfitrião no momento em que o estrangeiro, o hóspede, vem até ele. Tá? O grego empregado nesses poemas é do período arcaico, com formas muito antigas convivendo com formas mais recentes. O dialeto é misto, no qual prevalece o jônico, então essa modalidade de grego falado sobretudo lá na costa ocidental da Ásia, embora o substrato eólico não seja irrelevante. O eólico é falado sobretudo ali na região das Ilhas Cíclades, na região norte da Grécia continental também, e o dialeto homérico, ou mesmo hesiódico, tem traços de arcaísmos micênicos, então de palavras que provavelmente remontam ao grego micênico, enquanto os elementos áticos se restringem às camadas mais superficiais da expressão. Tá? Parece ter havido um movimento de aticização do dialeto empregado nesses poemas, mas num momento em que, muito provavelmente, a produção poética já não era mais tão viva, porque essa transformação de elementos diversos, do jônico, do eólico em ático, não altera esquemas métricos. Então, ou seja, essa transformação só acontece em passagens em que a transformação não tem implicação métrica. Isso parece sugerir que nesse momento, então, já não havia uma interferência na estrutura do verso, ou seja, no momento em que a poesia já estava relativamente sedimentada. Tá? Sobre o contexto original das performances, nós podemos dizer que tudo indica que elas aconteciam em lugares públicos, durante festivais cívico-religiosos, grandes como as Panateneias, lá em Atenas, ou mais locais, como que é representado no Fim de Trabalhos e Dias, onde a persona de Hesíodo faz referência a uma competição poética que ela teria vencido, na Eubéia, de onde ela traz então uma trípode como prêmio de vitória. Enfim, parece ser também um festival público, mas menor, não tão grande quanto as Panateneias, sobretudo quanto as grandes Panateneias que aconteciam de 4 em 4 anos. Mas há quem sugira que essas performances pudessem remontar às exibições na corte de um ánax, de um rei, durante o período micênico, esse período que se estende aí entre 1600 e 1100 a.C., ou em pequenas propriedades rurais, durante a chamada Idade das Trevas, período que se estende entre 1100 e 750 a.C., aproximadamente. Idade das Trevas porque um período muito pouco conhecido por nós, haja vista que não empregou a escrita. Tá? O período micênico emprega a escrita, o linear B, uma forma de escrita que parece derivada do linear A, empregado em Creta pela civilização minoica, mas, por algum motivo, quando a civilização micênica chega ao fim, por volta ali de 1100 a.C., e tem início esse período que nós chamamos de Idade das Trevas, os registros por escrito também chegam ao fim, escasseiam e desaparecem completamente do mapa, e é muito difícil interpretar os dados materiais dessa cultura, porque não temos as referências literárias básicas para a compreensão de questões como organização social, valores, mitos e assim por diante. Há restos arqueológicos, há todo um trabalho artístico e mesmo arquitetônico bem menos desenvolvido que o do período micênico e bem menos desenvolvido que o do período arcaico, e do clássico nem se mencione, mas, Idade das Trevas por esses motivos. Tá? O desenvolvimento tecnológico, se a gente entende aí a escrita como uma tecnologia, é bem menos aprimorado do que os outros, dificultando assim a interpretação desse período. Tá? Enfim, é uma hipótese possível, se a gente leva em conta a longa duração dessa tradição poética oral, de composição improvisada, é muito provável que ela possa ser remontada, então, a esses contextos de performance nas cortes micênicas, nessas propriedades rurais pequenas do período lá da Idade das Trevas. Mas, a gente tem poucos dados, digamos, materiais para suportar essa suposição, que faz muito sentido. O público podia ser composto pelos frequentadores dessas cortes micênicas
ou mais certamente por pequenos proprietários campesinos reunidos em festividades, né, em festividades locais, depois eventualmente nas festividades cívico-religiosas que eu mencionei há mais tempo, né. Os objetivos dessa poesia eram tanto pedagógicos, né, em termos de conhecimento e comportamento. Obviamente tem ali uma dimensão de prazer, não é? de êxtase mesmo, na escuta desses versos, que é, nós podemos dizer, um prazer muito próximo ao estético, não o estético moderno, mas o prazer dos sentidos. Então o prazer da aesthesis no sentido grego, da escuta, da partilha ali em comunidade, da partilha de determinados valores, de determinados mitos e histórias compartilhadas, mas também ensinamentos políticos, tá? Enfim, há autores que vão sugerir a dimensão quase de propaganda aristocrática presente em alguns desses versos, e eu não acho isso de todo despropositado, porque o poeta ele era dotado de um estatuto muito ambíguo, se a gente julga pelas representações do poeta que encontramos tanto nas poesias atribuídas a Homero, quanto nas poesias atribuídas a Hesíodo. Porque o poeta aparece como um ser poderoso, um ser humano capaz de dizer a verdade que lhe é ditada pelas musas, essas divindades, filhas de Memória e Zeus, que são, por assim dizer, a própria encarnação da palavra cantada, de uma palavra, então, que consegue trazer a memória, manter, preservar a memória e o conhecimento, mas esse mesmo poeta, figura tão importante, fundamental para uma sociedade ágrafa, então, que não emprega a escrita, aparece como dependente em termos econômicos, sociais e jurídicos de seu público. A gente pode pensar dos aristocratas desse público, mas no arranjo em que ele canta para pequenos proprietários de terra, dependente mesmo desses proprietários, tá? Dependente, se a gente julga lá pelas representações de Demódoco na Odisseia, para se alimentar, tá? Para viver. Esses poetas parecem ser, de certa forma, subsidiados, mantidos por aristocratas, mantidos por proprietários que se dispõem a oferecer algo em troca desse canto. E sobre Homero, pessoa física, e Hesíodo, pessoa física, sabemos muito pouco. Sobre Homero, nada, enfim, nada que venha do período em que seus poemas teriam sido compostos. Não há informações adicionais além do que encontramos em Ilíada e Odisseia, e essas informações são muito poucas. E, para o caso de Hesíodo, há ali a constituição de uma persona poética no âmbito da teogonia, quando ele se refere a si próprio como Hesíodo, há uma autonomeação e a referência, inclusive, a um processo de iniciação poética pelas musas, ao pé do Helicon, o Monte Helicon, enquanto ele pastoreava ovelhas. E há referências no poema Trabalhos e Dias a seu irmão Perses, a uma querela com esse irmão, a uma ascendência pobre vinda de uma região muito pobre da Grécia, a Ascra, enfim, saindo de Cume e indo para Ascra, uma região ruim no verão, pior ainda no inverno, ou vice-versa, não lembro exatamente, mas são dados, por assim dizer, da constituição de uma persona poética no âmbito desses poemas, mas nós não temos nenhuma informação extra literária para falar de Hesíodo que venha do período em que esses poemas teriam sido compostos. Há uma tradição biográfica posterior, ou biografizante, que data de fins do período clássico, mas que viceja no período helenístico, e que tem muito prazer em escrever biografias de poetas. Então nós temos várias biografias de Homero, que são textos inclusive divertidíssimos, mas eles partem de toda uma tradição popular ali em volta da figura de Homero. Há outras referências à figura de Homero, como por exemplo no hino homérico a Apolo, mas todas essas referências, como eu já disse, são tardias, são posteriores, então são recriações do que pode ou deve ter sido Homero da perspectiva dessas pessoas. Tá?
Então a gente não pode se valer de dados biográficos para interpretar esses poemas. A gente pode se valer de dados históricos, como esses que eu sugeri. No que diz respeito ao conteúdo das obras, nós temos que ter em vista que são, então, narrativas, com trechos de discurso direto dos personagens e outros de descrição do narrador. A Ilíada e a Odisseia são poemas narrativos muito mais longos e com muito mais ações do que a Teogonia. Enfim, não vale nem a pena dizer do que a Trabalhos e Dias, porque Trabalhos e Dias não tem uma narrativa como encontramos na Teogonia. Na Teogonia há pelo menos ali a ideia de uma ação que começa, que tem um desdobramento muito afim às genealogias e que eventualmente culmina com a ordenação do cosmo por Zeus, na forma como esse cosmo veio a ser e pode ser testemunhado por nós, no presente. Mas em Trabalhos e Dias há uma série de reflexões poéticas, morais, filosóficas, nós podemos dizer, sem um fio narrativo muito explícito. Tá? Há narrativas no âmbito desses poemas. Lá nós encontramos, por exemplo, o mito das raças, nós encontramos o mito de Prometeu e Pandora e outros. Tá? Tem uma fábula do Roxinol e do Falcão, mas não há uma estrutura narrativa global. Tá? É por isso que, inclusive, muitas pessoas dizem que Trabalhos e Dias é um poema didático mais do que um poema épico. É um poema com afinidades com essa tradição sapiencial da literatura do Oriente. A gente pode pensar, na tradição sumério-babilônica, na tradição judaica. Mas, enfim, isso não vem ao caso aqui. Em termos de forma, são poemas escritos em hexâmetros datílicos, com a presença de fórmulas, determinados arranjos métricos bem fixados, cenas típicas, então cenas que acontecem, se desdobram sempre numa determinada obra, em direção a um determinado fim, símiles, são as comparações, e tem aspectos de um arranjo anelar, disso que a gente chama de ring composition, ou ring composition, que é então a ideia de que o início é retomado no fim da narrativa, sempre com espelhamentos narrativos, tá? Isso diz respeito aí também à forma poética adotada por essas obras. Encontramos neles presença massiva de mitos, a Guerra de Troia e seus desdobramentos na Ilíada e na Odisseia, a organização do cosmo com a chegada de Zeus, mas com a presença de muitos deuses, e a chegada de Zeus ao poder, e a constituição da condição humana em Teogonia e Trabalhos e Dias. Então, as referências mitológicas são fundamentais para esses poemas, mas há, como eu já sugeri, uma dimensão de historicidade também nos eventos narrados em ambos os casos. Obviamente, os elementos históricos de Homero, dos poemas atribuídos a Homero, é muito mais palpável do que dos poemas atribuídos a Hesíodo, porque para Homero nós temos lá as escavações arqueológicas de alguma forma catapultadas por Schliemann e depois desenvolvidas por arqueólogos alemães, gregos, turcos, ingleses, de outras nacionalidades, que encontraram então sítios arqueológicos onde teria sido Troia, onde teria sido Micenas, onde teria sido Esparta, tá? E então a dimensão histórica de Homero é mais palpável para nós do que a de Hesíodo, obviamente, mas os elementos históricos dos poemas de Hesíodo são muito interessantes também, em termos de prática religiosa, em termos de crenças religiosas, em termos de valores sociais. Tudo isso, obviamente, tem um respaldo histórico muito forte e pode ser encontrado ali nessa poesia de Hesíodo. E nós encontramos aí também amplos conhecimentos geográficos, históricos, técnicos, há a sugestão de técnicas de produção dos mais diversos itens, tá? Trabalhos e Dias, por exemplo, nós poderíamos imaginar como uma espécie de manual do agricultor, em termos de quando plantar, o que fazer, quando fazer, por que não fazer, que nós podemos contestar da perspectiva da sua efetividade de ocidentais modernos, que olham para determinadas crenças e sugestões
do campo da astrologia com algum ceticismo, mas que da perspectiva desses gregos antigos eram manuais técnicos sobre o momento propício de, por exemplo, tosar uma ovelha, o momento propício de plantar o trigo, de colher um determinado fruto, tá? Mas temos, como eu já sugeri também, conhecimentos artísticos, teológicos, ensinamentos morais os mais diversos, e tudo isso compõe ali o valor desses poemas para os gregos antigos, não apenas do período arcaico, né? Porque Homero e Hesíodo são tidos por referências culturais fundamentais também no período clássico, também no período helenístico, também no período imperial, tá? A sua importância se mantém, né, com altos e baixos em diferentes momentos, mas eles são sempre considerados, digamos, balizas fundamentais para a produção cultural, poética das civilizações clássicas, gregos, mas também romanos, tá? Bem, então essa é uma tradição possível de ser avaliada com base naqueles pressupostos que eu sugeri antes. Num dado momento, aí na passagem, né, de fins do período da Idade das Trevas para o período arcaico, e obviamente isso se radicaliza no período clássico, acontece isso que nós podemos considerar o advento da polis, não é? Desde o início do período arcaico, os povos helênicos começam a paulatinamente se organizar na polis, onde o poder deixa de ser privilégio de uma elite aristocrática, frequentemente enfraquecida com os desajustes sociais da Idade das Trevas, para depender dos pequenos proprietários de terra que precisam se mobilizar em prol de interesses comuns. É aquilo que eu já mencionei antes, não é? Eu, obviamente, estou seguindo aqui as sugestões do Jean-Pierre Vernon, né, nas origens do pensamento grego antigo, e essa ideia é de que, então, com o declínio da civilização micênica, essas sociedades muito hierarquizadas, não é, de uma monarquia aristocrática mesmo, se vê arruinada e, obviamente, os aristocratas mantêm muito do seu poder e seu prestígio, mas eles passam a depender de outros indivíduos, né? Então o grupo de aristocratas se expande e eventualmente se expande o que é considerado o grupo de cidadãos para além dos aristocratas, porque as bases do poder estão mais difundidas. Então essas pessoas passam a ter necessidade de se apoiar umas nas outras para organizar formas de defesa militar, né, donde a chamada Revolução Hoplítica, a organização militar desses gregos antigos em falanges de guerreiros usando o hopla, né, os hopla, né, os armamentos pesados, uma armadura pesada, um escudo muito pesado, a lança, e num tipo de arranjo militar em que um elemento vale tanto quanto o outro, seu vizinho, sem uma distinção hierárquica em que um é melhor do que o outro, porque todos estão ali na falange de combate e uns dependem dos outros. Então é como se esse arranjo militar espelhasse o próprio arranjo político-social no âmbito da polis. Essas pessoas, não é, passam a ter a possibilidade de recurso a uma palavra pública em termos político-deliberativos, né? Então de deliberação sobre como agir com relação a uma determinada questão premente, a uma determinada forma de lidar com o inimigo, tá? Mas também em termos jurídicos, né? Então de julgamento, em termos legislativos, incluindo aí a redação por escrito de leis e sua publicização em monumentos. É desse momento que nós encontramos vários monumentos com leis escritas ou inscritas em pedra e colocadas em lugares estratégicos para publicizar as determinações da bulé, né, da assembleia, do demos, né, do povo. E esse momento testemunha também a diminuição de localismos, né, então de poderes locais, e um movimento de centralização do poder em torno à cidade propriamente dita, não é? Em termos sociais, né, nós podemos dizer, mas religiosos, urbanísticos, arquitetônicos, em termos políticos, não é? Porque a organização política passa a estar centrada na polis, né, na construção do que é a cidade central, né, ela mesma. E tudo isso é fundamental para a gente compreender, obviamente, Homero e Hesíodo, que já apontam várias dessas mudanças
porque teriam sido colocados por escrito no momento em que a polis surge no horizonte, mas uma série de outras tradições poéticas e tradições de pensamento. Eu cito aqui a tradição de poesia jâmbica e elegíaca, como, por exemplo, nos poemas atribuídos a Tirteu, a Arquíloco, Solon, Semônides, Teógenes e tantos outros, nos quais encontramos uma série de características comuns relativas também a esse contexto histórico de transformação social, bem como várias coincidências em termos do público e do poeta presentes nessas ocasiões de performance, além de características formais relativamente comparáveis com a tradição islamética arcaica, porque essas tradições elas convivem. Como eu sugeri antes, não é da ordem de uma substituição de algo que era mais arcaico e primitivo e foi substituído por algo mais desenvolvido. Não é? Essas tradições poéticas convivem em diferentes momentos da vida de uma mesma pessoa. Né? Num dado festival se celebra os poemas de Homero, num outro os poemas de Hesíodo. Numa festividade mais privada se celebra a tradição elegíaca, né? Então se cantam dísticos elegíacos. Então, assim, vejam, né? Essas tradições convivem e todas elas apontam elementos comuns, tá? Essas obras, não é, da tradição jâmbica e da tradição elegíaca são compostas durante boa parte do período arcaico até o período clássico, sempre em diálogo com a longa tradição de poesia islamética arcaica nas regiões habitadas pelos povos helênicos, não é, na Grécia continental, mas também na Jônia, nas ilhas do Egeu, no início do desenvolvimento da polis como forma de organização social desses povos. O contexto histórico original de composição dessas obras, né, tem que levar em conta o fato de que havia ali um regime político e jurídico basicamente aristocrático ainda, com elementos que indicam o surgimento da polis, como as referências às assembleias públicas, às cortes de justiça, as possibilidades de discurso público, né? Então as organizações, nós encontramos isso muito em Arquíloco, em Solon, em Tirteu também, uma sociedade ainda aristocrática e guerreira, escravocrata, como eu já mencionei, com o uso da moeda que começa a se disseminar. Isso nós vamos encontrar na poesia de Simônides, críticas a isso na poesia de Píndaro, de Laso, de Hermíone, tá? E outros poetas do final do século VI, mais ou menos, fim então do período arcaico e início do período clássico. E o grego, né, empregado nesses poemas, é o grego dos períodos arcaico e clássico, com poemas compostos em jônico e ático principalmente, ainda que o dialeto homérico exerça uma influência considerável. Tá? A gente encontra muitos paralelismos, inclusive em termos de dicção, né, de expressões, entre essas tradições jâmbica e elegíaca e a tradição islamética arcaica. O contexto original dessas performances é que é interessante, porque, como eu disse, essas tradições conviviam. Tudo indica que essa poesia era apresentada em lugares públicos durante festivais cívico-religiosos, mas mais frequentemente no contexto privado de um simpósio, né, de um banquete. Um banquete muitas vezes restrito a aristocratas, mas com a disseminação gradual dessa cultura simposiástica, eventualmente chegando a outras camadas da população, comerciantes, navegadores, tá? Que passam a mimetizar o comportamento aristocrático, e nós vemos isso criticado e representado em obras do período clássico de Atenas. O público podia ser composto pelos frequentadores dessas festividades cívico-religiosas, incluindo, além de aristocratas, pequenos proprietários de terra e comerciantes, mas mais frequentemente os aristocratas frequentadores dos simpósia, tá? Dos banquetes. E esse é um dado muito interessante. Tá? O público que frequenta uma ocasião de performance como o banquete, ele não apenas escuta essa poesia, ele não apenas testemunha então a sua performance, mas muitas vezes ele participa. Tá? Nesse sentido, o poeta de jambos, o poeta de dísticos elegíacos, tende a se identificar nessa poesia com o próprio público, sendo de se imaginar uma prática poética simposiástica em que versos, bebedeira e discussões políticas coexistiam de forma animada. E aqui é óbvio, eu faço referência para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais dessa tradição simposiástica ao banquete de Platão, mas sobretudo ao banquete de Xenofonte,
obras que representam um banquete e que dão a ver o tipo de ambiente possível, né, imaginável e que, portanto, histórico, vivido por essas pessoas que cantavam suas elegias nesse tipo de contexto. Tá? Os objetivos dessa poesia, inclusive, eram, enfim, declaradamente pedagógicos. A gente encontra isso em muitos poemas, não é? A ideia de um ensino, de um ensinamento moral, não é? Sobre comportamento, muitas vezes conhecimentos práticos, mas também, obviamente, tem ali valores políticos em jogo, né? Valores sociais, políticos. E nós temos, para encerrar aqui, não é? Falando sobre a questão do poeta ou dos poetas, algumas informações sobre as personae de Arquíloco, Tirteu, Solon, Simônides, embora, mais uma vez, a maior parte dessas informações venha da própria poesia em que essas personae se configuram, não sendo, portanto, lá muito dignas de fé. Para o caso desses poetas, nós já temos fontes mais confiáveis para falar de uma biografia possível. Solon aparece como um personagem importante nas histórias de Heródoto, mencionado por Tucídides, aparece lá na Constituição dos Atenienses de Aristóteles. Tirteu, ele também tem uma historicidade mais plausível do que a de Homero, enfim, todos eles, tá? Mas no momento de interpretação temos sempre que tomar cuidado com a falácia biográfica, que consiste em usar os poemas para construir uma biografia e depois usar a biografia para interpretar os poemas. Tá? Em termos de conteúdo dessas obras, não é? As suas estruturas são sobretudo discursivas diretas, com a voz da persona do poeta ali encarnado, se dirigindo a um público, tá? Muitas vezes com ensinamentos diretos, com reflexões filosóficas, morais, de um pessimismo profundo, muitas vezes, não é? Pensando aqui num Mimnermo, por exemplo. A forma poética ela pode ser em dísticos elegíacos, no caso elegia, em ambos, no caso da poesia jâmbica, com a presença de reminiscências composicionais da tradição islamética arcaica. Tá? Enfim, essas tradições, como eu disse, elas dialogam, elas estão ali pensando juntas. Há a presença de alusões a mitos e referências históricas, embora prevaleçam as reflexões ético-morais sobre a vida e a morte, a vida em sociedade, os valores, não é? Entre outros. E subjaz algum conhecimento de ordem geográfica, né? Há alusões a eventos históricos, algum conhecimento de ordem técnica e teológica, né? Mitológica mesmo, mas a ênfase é mesmo nesses aprendizados morais. E, para encerrar essa exposição que já ficou longa, mais longa do que eu queria, a gente pode aplicar esse mesmo arcabouço básico, hermenêutico, que eu propus para ler a tradição islamética arcaica, para ler muito rápido as tradições jâmbica e elegíaca, para outros gêneros do discurso. Tá? Da mesma forma, poderíamos pensar aqui no desenvolvimento da reflexão filosófica na Jônia, né, em Mileto e Éfeso, sobretudo, com os trabalhos de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Xenófanes, Heráclito. Depois, na Magna Grécia, né, em Eleia, com Pitágoras, Parmênides, Zenão, enfim, Crotona, né, na cidade de Crotona também, onde Pitágoras estabelece a sua sociedade e depois, enfim, tem todo o desenvolvimento ali da filosofia pitagórica, mas também com os desdobramentos que nós vemos dessas reflexões filosóficas para a produção historiográfica, tá? Com Hecateu de Mileto e depois com Heródoto de Halicarnasso, nós poderíamos aplicar essa mesma, digamos, estrutura hermenêutica que eu apresentei aqui anteriormente para refletir sobre a produção filosófica desses autores, a produção historiográfica desses autores, porque todos eles ganham muito quando lidos à luz de seu contexto, quando levamos em conta a dimensão material de seus textos e eu acho que ficou claro o que eu quero, né, com essa proposta, indicar o caminho que nós devemos seguir ao longo desse semestre, nas várias leituras que vamos fazer das obras antigas. Sempre muito bem informadas pela bibliografia secundária, mas com ênfase no que essas pessoas pensaram na antiguidade, com que elas inauguraram
né, em seus contextos e tentando fazer com que a nossa reflexão seja viva para nós hoje, seja significativa. Tá? E a meu ver, isso só pode ser feito quando temos atenção com as especificidades do passado, para evitar anacronismos que arruinem a nossa interpretação na base. Tá? Não adianta nada a gente construir uma interpretação belíssima, né, engajada em termos de um feminismo produtivo, de um decolonialismo produtivo, quando nós cometemos, na base da nossa interpretação, anacronismos que fazem com que os críticos simplesmente desconsiderem a nossa proposta, dizendo, mas enfim, você não levou em conta esse e esse ponto que são fundamentais. Então vejam, o que eu proponho aqui é um conjunto de referências básicas que temos que ter em mente no momento de refletirmos, lermos, interpretarmos essas obras. Tá? Bem, e assim a gente chega ao fim. Eu deixo aqui algumas referências bibliográficas que vão nos ajudar, né, que podem nos guiar ao longo dessa fase inicial da nossa disciplina. O livro do Jacinto Lins Brandão, Antiga Musa, que tem lá suas reflexões sobre poética, tal como, enfim, dada a ver a partir de Homero e Hesíodo. Um livro muito, enfim, belo, né, bem escrito e contundente, apresenta as passagens de forma clara, né, persuasiva. Eu sempre indico, no âmbito dessa disciplina, esse livro do professor Jacinto. Temos o livro Mestres da Verdade na Grécia Arcaica, do Marcel Detienne, que eu considero uma referência fundamental para compreender essa passagem do período arcaico para o período clássico em termos de produção poética, de reflexão, né, do pensamento. Temos a Paideia, do Werner Jäger, que é uma referência que, enfim, pode nos acompanhar do início desse curso até o final, é um verdadeiro calhamaço, muito instigante, porque escrito por um filólogo no início do século XX, de muita propriedade, com alguns problemas. Não é? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas o Jäger ele escreve esse livro no momento de transição entre o final da República de Weimar, a ascensão do nazismo e até a queda do nazismo no final da Segunda Guerra Mundial. E num dado momento do seu projeto ele chega a flertar com o nazismo, pensando na paideia como uma proposta pedagógica a inspirar uma educação espiritualmente elevada. Né? Obviamente, na sua proposta de um terceiro humanismo, há ressonâncias ali do Terceiro Reich, né? do Terceiro Império Alemão nazista, e isso em alguns momentos da argumentação se dá a ver. Tá? A gente encontra alguma admiração por teorias eugenistas, as colocações do Jäger com relação a questões de raça são bem complicadas. Ele escamoteia muito a questão, por exemplo, da escravidão na antiguidade. Ele praticamente não fala disso como um dado a ser levado em conta na interpretação dessas obras. Enfim, mas é uma obra muito boa, desde que lida com esse cuidado. Temos ali a obra da Juliana Ragusa, Lira Grega, Antologia de Poesia Arcaica, que é fundamental para quem tiver interesse nessa produção mélica. É um livro fundamental para quem tem interesse na produção poética de fins, né, meados do período arcaico até meados do período clássico, onde dá para acompanhar várias dessas transformações às quais eu aludi agora há pouco. E ainda o livro do Jean-Pierre Vernon, As Origens do Pensamento Grego, que, a meu ver, é fundamental para quem tem interesse em compreender a passagem, né, dessa civilização micênica, por volta de 1100 a.C., ao longo de toda a Idade das Trevas, até a ascensão da polis no início do período arcaico, a compreensão das várias transformações culturais, mas também poéticas, de pensamento, que a sociedade grega antiga vivencia nesse momento. Um livro fundamental. Tá? Com essa recomendação final, eu encerro aqui. Agradeço muito a presença de todo mundo. Lamento por essa exposição que ficou um pouco longa, mas vocês viram que a proposta ela era ousada, né? Ela era, por si só, um pouco megalomaníaca, tentar apresentar ali um arcabouço hermenêutico básico para vocês lerem, enfim, praticamente qualquer obra da antiguidade com algum cuidado e demonstrar que isso é possível de se fazer por meio do exemplo da tradição islamétrica arcaica, Homero e Hesíodo,
que nós vamos estudar mais a fundo na sequência. Os próximos vídeos vão ser dedicados a Homero e a Hesíodo, e vocês vão ver como essas questões que eu tentei condensar aqui podem ser mais bem exploradas na sequência, e sugerir também com a tradição jâmbica e elegia que nós não vamos explorar mais, tá? Então, vejam, eu tentei trazer essas duas tradições para mostrar como esse arranjo hermenêutico fundamental pode, digamos, enriquecer as nossas abordagens, e vocês vão poder comparar, né, isso conhecendo melhor a exposição em torno da tradição islamétrica arcaica, mas avaliar também sobre o que eu disse sobre a tradição elegíaca e jâmbica, para que, caso vocês queiram, né, explorar, aprofundar mais os estudos, seja possível fazê-lo com propriedade. E isso vale, como eu sugeri no final da minha exposição, também para a tradição filosófica dita pré-socrática, não é? Enfim, milesiana, não é? Jônica ou eleática, para a tradição historiográfica, para a tradição depois dramática, para a tradição retórico-sofística, enfim, para várias tradições diferentes, que é o que nós vamos fazer ao longo do nosso semestre. Eu pretendo, tá? Explorar, desdobrar essas propostas aqui de forma consciente, sempre produtiva em vista do presente, tá? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.